Olá pessoal, então o meu objetivo com esse vídeo é mostrar a relação entre plano cartesiano e plano polar, tá? E estabelecer algumas relações importantes entre coordenadas cartesianas e coordenadas polares, fazermos conversões, né, de um tipo de coordenada para um outro tipo de coordenada, resolvendo exemplos, ok? Então veja bem pessoal, aqui eu tenho aqui um plano cartesiano, e a forma, né, que nós temos para localizar um ponto num plano cartesiano, então nós temos aqui o ponto, um ponto P, certo? Esse ponto aqui ele tem um correspondente no eixo X, chamado de abscissa do ponto P, e um correspondente lá no eixo Y, chamado de ordenada do ponto P. Então, o ponto P ele é composto por um par ordenado, valor da abscissa, valor da ordenada, par, dois valores, né? Par ordenado, dois valores. Então, primeiro é sempre o x, segundo é sempre o y, ok? E aqui eu tenho o plano polar. Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte, pessoal. Vamos pegar o mesmo ponto aqui. Então, aqui o ponto P, certo? Então, para a gente localizar esse ponto no plano polar, nós não vamos precisar necessariamente, então, de um correspondente no eixo X e um correspondente no eixo Y, uma coordenadas de valores, né? Para encontrar esse ponto aqui, para determinar esse ponto, para fazer uma referência a esse ponto aqui no plano polar, nós vamos precisar, basicamente, da distância dele em relação à origem, lembrando que a origem é aqui o encontro, né, dos eixos, então aqui é origem, certo? E nós vamos precisar de um ângulo sempre medido no sentido anti-horário, ele pode ser medido no sentido horário, só que aí o ângulo é negativo, tá? Então, falando em ângulos positivos, sempre medido no sentido anti-horário, partindo aqui do eixo X, eu vou representar esses ângulos, então, pela letra θ, certo? Então, um ponto aqui no plano polar, ele é também uma coordenada, né? Uma relação entre dois valores, e essa relação vai ser sempre a sua distância da origem até o ponto, que nós iremos indicar pela letra R, tá? Como se fosse um raio de um círculo, na verdade é, né? O raio de um círculo centrado, nesse caso aqui, na origem. Então, o primeiro valor da coordenada é a letra R, ponto e vírgula. Aqui não necessariamente utilizamos ponto e vírgula, aqui iremos utilizar sempre o ponto e a vírgula, e esse ângulo medido em graus ou radianos, tá? Então aqui o nosso par ordenado é composto por um valor no eixo X, o segundo valor no eixo Y. Aqui o nosso par ordenado ele é composto por dois valores também. O primeiro é a distância do ponto até a origem, chamado de raio, e o segundo é o ângulo medido no sentido anti-horário, se o mesmo for positivo. E aí a ideia, pessoal, já que esse ponto aqui apenas representado de formas diferentes, então a ideia é estabelecermos uma relação de conversão entre essas representações aqui, a representação no plano cartesiano e a representação no plano polar. Ok? Então aqui eu vou relembrar com vocês algumas relações importantes que nós acabaremos tendo que utilizar aqui. Algumas relações importantes, como teorema de Pitágoras e relações trigonométricas. Vamos lá, então? Pessoal, teorema de Pitágoras, né? Vamos lembrar aqui, então, o teorema de Pitágoras. Lembrando que o teorema de Pitágoras é aquele teorema que a gente aplica quando temos, ou podemos aplicar quando temos um triângulo retângulo, tá? Então, eu vou colocar aqui, esse daqui vai ser um cateto, certo? Esse daqui é outro cateto. Perceba que eu não coloquei o ângulo aqui ainda. E aqui nós temos a hipotenusa. Sabemos que o teorema de Pitágoras ele é dado pelo quadrado da hipotenusa, né? Então, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui, ó, cateto ao quadrado mais cateto também ao quadrado, ok? Esse daqui é o teorema de Pitágoras.
Além disso, nós temos as razões trigonométricas, né? Então, vamos pegar aqui agora um outro triângulo. E aqui eu vou colocar, então, um ângulo que eu vou chamar de θ. Ok? Sempre aqui é o ângulo de 90 graus, para nós podermos aplicar as razões trigonométricas. Em relação ao ângulo de 90 graus, aqui nós temos agora o cateto oposto. Lembrando que o cateto oposto é o cateto, né, que está na frente do ângulo. Imagina o seu olho aqui no lugar desse ângulo. Você irá enxergar melhor quem está à sua frente, a ideia de oponente. Tá? E o cateto que está grudado junto com o ângulo, é o cateto adjacente. Tá? Então, aqui eu tenho o cateto adjacente. Certo? E aqui nós temos a nossa hipotenusa. Muito bem? E aí, pessoal, sabemos que o seno de um ângulo qualquer é dado pela razão trigonométrica, né, a divisão do cateto oposto pela hipotenusa, e o cosseno é dado pela razão, pela divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. Então, o teorema de Pitágoras, seno e cosseno, nós iremos utilizar para poder, né, estabelecer uma conversão, uma relação, né, que nos possibilite uma conversão de medidas dadas em coordenadas cartesianas para coordenadas polares e vice-versa também, para a gente poder voltar ou converter uma coordenada polar para uma coordenada cartesiana, se essa for a ideia. Então, veja bem, pessoal, nós temos aqui, ó, vamos utilizar esse plano aqui, tá? Nós temos aqui a distância da origem ao ponto, certo? Eu posso ter aqui, por exemplo, ó, fazer a projeção desse ponto aqui no meu eixo X. Então, aqui eu vou ter o cateto oposto em relação a esse ângulo θ, e aqui eu tenho o cateto adjacente em relação ao ângulo θ, e eu tenho aqui a hipotenusa representada pelo raio, né, que é a distância da origem até o ponto. Certo? Então, olha só, pessoal, esse raio aqui, se nós aplicarmos, por exemplo, o cosseno, tá? Eu posso reescrever esse cosseno aqui como, se nós prestarmos bem atenção, essa medida aqui, ela vai representar, aqui nesse contexto, essa medida aqui no eixo X, percebe? Então, essa medida ela vale exatamente a coordenada, né, o valor da abscissa, a coordenada x aqui no nosso ponto dado aqui no plano cartesiano. Então, aqui eu vou ter x sobre, certo? A hipotenusa, que é o raio, a distância da origem ao ponto. Ok? Isolando esse raio, como que a gente pode fazer isso? Isolando o raio? Não. Isolando o valor da abscissa x, eu pego esse raio que está dividindo, passo multiplicando, da onde nós vamos ter que o x vai ser o raio vezes o cosseno do ângulo em questão. E aqui nós já temos uma relação, olha só, entre medidas dadas em coordenadas cartesianas e coordenadas polares. Ao passo também, pessoal, que a gente pode aplicar aqui o seno desse mesmo ângulo θ, e aí o seno, cateto oposto pela hipotenusa, cateto oposto é essa medida aqui, fazendo uma relação com o ponto aqui no plano cartesiano, percebemos, aqui é x, percebemos que esse comprimento ele é dado da origem até esse valor da ordenada y, ou seja, ele vale y, que é raio, tá? Ele vale y. E aí nós temos que o seno ele será então y sobre a hipotenusa, que é o raio. Isolando o y, nós temos que o y vai ser igual
a R vezes seno de θ. E aqui nós temos uma outra relação entre uma medida em coordenadas cartesianas e uma relação aqui entre medidas em coordenadas polares. Além disso, pessoal, já que nós temos aqui, né, um triângulo retângulo formado aqui, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras e relacionar a distância da origem ao ponto, certo? Aplicando o teorema de Pitágoras, vai ser a hipotenusa ao quadrado igual a um dos catetos, que é o x ao quadrado, mais um outro cateto, que é o y ao quadrado. Percebe? Olha aqui, ó. A hipotenusa ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Tirando a raiz quadrada aqui, nós vamos ter que o r vai ser igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui nós temos uma outra relação entre medidas dadas em coordenadas cartesianas e coordenadas polares. Bom, pessoal, então veja bem. Eu tenho aqui uma relação envolvendo coordenadas cartesianas e coordenadas polares, uma outra relação que me possibilita aqui relacionar a ordenada do ponto, essa daqui é a abscissa, portanto, o par ordenado eu consigo por essas informações, relacionando então a ordenada e coordenadas polares, e aqui uma terceira relação envolvendo, novamente, coordenadas cartesianas e uma coordenada, aqui um dado do plano polar, ok? Então, essas informações, eu vou passá-las a limpo aqui, essas informações são as informações que utilizaremos para fazer as conversões de um par ordenado dado em coordenadas cartesianas para converter essas coordenadas, né, para um par ordenado dado em coordenadas polares. Ou vice-versa, partir de um par ordenado em coordenadas polares para um par ordenado em coordenadas cartesianas. Então, só passando a limpo aqui, nós temos que o x ele será dado r vezes cosseno do ângulo. Vamos utilizar algo para a gente memorizar aqui, pessoal. Lembrando que o cateto adjacente é aquele cateto que ele está grudado com o ângulo, né? Ele está com o ângulo, certo? Então, uma forma aqui para a gente memorizar, o eixo x está com o ângulo, cateto adjacente com o ângulo, por isso r vezes cosseno de θ. Uma forma para a gente memorizar essa relação. Já a coordenada y, ou a coordenada y, ela será dada por r vezes seno de θ. Perceba que o cateto oposto é o cateto que está sem o ângulo. Sem o ângulo nos remete a seno do ângulo aqui, tá? Apenas uma forma para a gente memorizar com mais facilidade isso daqui. E ainda temos uma relação aqui que o r vai ser igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Então, lembrando que para fazermos as conversões entre coordenadas cartesianas para coordenadas polares ou vice-versa, utilizaremos essas informações aqui. Vamos ver isso com um exemplo agora aqui, pessoal. Então, eu tenho aqui um exemplo. Quero converter o ponto dado em coordenadas cartesianas, 4 para x, 3 para y, tá? Quero converter isso daqui para coordenadas polares. Então, primeiro passo, eu vou marcar esse ponto aqui no meu plano cartesiano, tá? Então, 4 aqui no eixo x, ó, 1, 2, 3, 4, certo? 1, 2, 3. Então, o meu ponto ele está aqui na intersecção dessas retas, né? Então, aqui está o meu ponto P, 4 para x, 3 para y. Ok? Certo? Já vou começar, então, pessoal, demarcando aqui a distância, né, da origem ao nosso ponto. Esse daqui vai ser o nosso R. Tá?
Já vou demarcar aqui também o ângulo em relação, né, ao eixo X, medido aqui no sentido anti-horário, portanto positivo. Já vou demarcar isso de θ. Ok? Então aqui está o nosso ângulo θ. E aí, para convertermos essas coordenadas, né, para coordenadas polares, nós temos que determinar quem é o nosso raio, ou seja, a distância da origem ao nosso ponto. Lembrando que aqui é 3, tá? Então, nós vamos ter que determinar quem é o raio e quem é o ângulo medido em relação ao eixo X até essa distância aqui, que eu estou representando por R. Ok? Temos que determinar o R e temos que determinar o θ. Pessoal, sempre quando nós temos um ponto dado em coordenadas cartesianas, a gente sempre começa determinando o raio. Ok? Sempre começamos pelo raio. Então, vamos lá então. Então, o nosso raio, sabemos aqui que ele é dado pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? O x vale 4, portanto, aqui 4 ao quadrado. O y vale 3, portanto, aqui 3 também ao quadrado. Resolvendo aqui, 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Portanto, aqui o R é dado pela raiz quadrada de 25. Já sabíamos aqui, né, pessoal, que é um triângulo pitagórico de lados 3, 4. Portanto, aqui sabemos que é 5. Tá? Mas, enfim, aqui vou deixar calculado aqui para vocês. O raio vale 5 unidades aqui de comprimento. Feito isso, nós vamos determinar agora o ângulo. Tá? Para determinar o ângulo, podemos usar essa informação, x igual a r vezes cosseno de θ, ou essa informação, y igual a r vezes seno de θ. Tanto faz, tá? Eu vou usar, por exemplo, o y aqui. Bom, o y, então, ele é dado por r vezes seno do ângulo θ. E por que a gente pode usar essa informação ou a informação que x é igual a r vezes cosseno de θ? Pelo seguinte, pessoal, isso daqui é uma equação, certo? Praticamente que nós temos 3 valores incógnitos. Eu tenho o y, eu tenho o raio, eu tenho o seno do ângulo θ. Nesse caso aqui, os 3 são incógnitos, tá? E o mesmo para essa situação. Se eu sei, ou se eu souber 2 desses 3 valores, é sempre possível determinar o terceiro. E aqui eu sei 2 desses valores. Eu sei que o y vale 3. E eu sei que o raio, nesse caso aqui, acabamos de calcular, vale 5 vezes seno de θ. Então, por essa informação, é possível determinar o valor do ângulo θ aqui. Passo 5 dividindo, da onde nós vamos ter que o seno de θ vai ser igual a 3 sobre 5. Isso aqui dá 0,6, tá? Então, seno de θ é igual a 0,6. E aí, para sabermos o ângulo θ, né, nós usamos a informação de que θ é o arco cujo seno, arcseno, dá 0,6, ou seja, 3/5. Vamos aqui na nossa calculadora científica. Então, digitamos aqui 0,6 e vamos lá nas funções inversas. Ó. Queremos aqui o arco-seno na calculadora. Nunca está escrito arco-seno, sempre seno elevado a menos 1, que é a inversa aqui do seno, né? Olha só aqui, 36,9 graus aproximadamente. Então, aqui, 36,9 graus aproximadamente. Então, nosso ângulo θ é 36,9 graus aproximadamente. Finalizando, então, nós temos que o nosso ponto em coordenadas cartesianas é 4 para x e 3 para y. Em coordenadas polares, esse mesmo ponto é dado por 5 para o valor do raio, distância da origem até o ponto,
fazendo um ângulo medido no sentido anti-horário de 36,9 graus aproximadamente. Então, ou seja, se você der um giro aqui de 36,9 graus e percorrer a partir desse giro uma distância aqui de 5 unidades, você atingirá o ponto P, que em medidas coordenadas cartesianas representa 4 para x e 3 para y. Ok? Vamos fazer aqui um outro exemplo, só que agora nós temos a medida dada o ponto dado em coordenadas polares e queremos esse ponto em coordenadas cartesianas. Nós vamos fazer o processo contrário do que fizemos ali na atividade anterior. Tá? Primeiramente, vou representar esse ponto aqui. Lembrando, antes de mais nada, né, pessoal, que π sobre 6 é equivalente, né? O π sabemos que é 180 graus. Se você preferir trabalhar com essa medida aqui em graus, portanto, isso daqui dá 30 graus, ou seja, o nosso ponto, onde o raio vale 4 e o ângulo π sobre 6, medido no sentido anti-horário, aqui porque é positivo, tá? Podemos fazer a leitura de um raio de 4, uma distância de 4 em relação à origem, dando um giro aí de 30 graus no sentido anti-horário em relação ao eixo X. Então, mais ou menos aqui, pessoal, um ângulo de 30 graus, tá? Mais ou menos essa situação aqui, certo? Então, faz de conta que o nosso ponto P está aqui, ok? Então, aqui, ó, 4, ponto vírgula, 30 graus, ou π sobre 6, ok? Temos aqui, então, o nosso ângulo. Esse ângulo aqui não é θ, agora é conhecido, né? Ele vale 30 graus. E nós queremos descobrir qual é a projeção desse ponto aqui no eixo X, ou seja, quanto que vale esse comprimento, tá? Quanto vale esse comprimento. E a sua projeção aqui no eixo Y, ou seja, quanto vale esse comprimento aqui, ok? Então, esse valor aqui vai ser o valor da coordenada x e aqui o valor da coordenada y. Abscissa x, ordenada y, e aí sim nós vamos ter o nosso par ordenado. Então, nós queremos isso daqui escrito dessa forma aqui, o valor para x e o valor para y. Vamos lá, então? Lembrando que esse raio aqui, ó, ele vale 4 unidades, tá? Bom, pessoal, por onde começarmos, né? Nós temos que encontrar o valor de x e encontrar o valor de y. Aqui é muito mais simples. Sabemos que o x, pessoal, ele é dado por r vezes cosseno do ângulo. E sabemos que o y é dado por r vezes seno do ângulo em questão também. Ora, se sabemos o raio e sabemos o ângulo, é só substituir, pronto, está feita a conversão. Vamos lá, então. X vai ser igual a 4 vezes cosseno de 30 graus, ou π sobre 6, e o y vai ser igual a 4 vezes seno de 30 graus. Ok? Então, x vai ser igual a 4 vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, y é 4 vezes seno de 30, que é meio. Simplificando aqui, né, pessoal? Nós temos que o x vale 2 raiz de 3 e que o y, também fazendo a divisão aqui, o y vale 2, tá? Portanto, o nosso ponto, que inicialmente era 4, o raio 4 e o ângulo π sobre 6, em coordenadas cartesianas, esse mesmo ponto, ele é representado por 2 raiz de 3 no eixo x e 2 no eixo y.